Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, vamos mergulhar no Evangelho, vamos fazer uma oração antes de iniciarmos a leitura. Essa é a 14ª meditação. Michele e eu vamos mergulhar com vocês no finalzinho do capítulo 5, que ficou faltando, e hoje vamos mergulhar também no capítulo 6. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de mergulharmos no teu Evangelho, de entendermos sua mente, entendermos melhor sua mente, seu coração, quem o Senhor é, o que o Senhor quer. Não apenas para a humanidade, mas o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer do Marcelo, o que o Senhor quer da Michele, o que o Senhor quer desta pessoa que participa desta meditação conosco. Ilumine o nosso entendimento, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a tua palavra caia numa boa terra, num coração sensível, sedento para te ouvir e te obedecer, te agradar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos começar aqui a nossa leitura. Hoje, versículo 33 do capítulo 5. Foi onde nós paramos, né? Aparece aí na tela. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo, a gente falou na última meditação, para a gente ter sempre atenção quando Jesus fala, eu, porém, lhes digo, porque essa é a nova lei messiânica, né? Que o eu, porém, vos digo, de Jesus, esteja enraizado no nosso coração, na nossa mente, que possamos guardar e praticar o eu, porém, vos digo. Aqui ele diz, eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Então ele está dizendo, não é para jurar, não. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, aqui que está a questão, do versículo 33 até o 37, o 37 é o principal. Ele diz, por que eu estou falando para vocês não jurarem? É o seguinte, o que eu quero ensinar para vocês é o seguinte, quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Quer dizer, as pessoas tinham o costume de mentir jurando. É isso que Jesus está reprovando aqui. Então, não precisa jurar. A gente tem que construir confiança através de nossas palavras. Quando a pessoa é verdadeira, o sim dela basta. O não dela basta. E a lição principal aqui é que ela tem que ser uma pessoa confiável. Exatamente. Fiel nos seus compromissos, né? Fiel na sua palavra, até porque naquela época a palavra tinha muito peso, Exato. né? Hoje a gente precisa de uma série de coisas para comprovar nossa palavra, documentos, avalistas, assinaturas, enfim, várias questões jurídicas, né, que a gente tem que levar aos órgãos competentes para que a nossa palavra seja válida, para que ela tenha peso jurídico. Mas Jesus estava falando que não precisa de nada disso. Aliás, no mundo que nós precisamos, precisa. No mundo que vivemos, precisa. Porém, quem tem, né, o caráter de Jesus, né, que é o que ele está falando aqui, preza por sua palavra, honra sua palavra, né? Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Ela honra seus compromissos,
ela paga, né, as suas dívidas, ela é um funcionário que presta um serviço de qualidade, ele se esforça, né, para prestar um serviço de qualidade e não quer tirar vantagem, né? É isso aí. Pode continuar. Não, é isso Só aí. concordei, é isso aí. Falou bons exemplos que você deu, porque a gente tem que ter palavra, né? O cristão, essa aqui é a cartilha do cristão. Mateus 5, 6, 7, tem que ter palavra. Ensino sobre vingança. 38. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Versículo 40. Esse olho por olho, já vou ler o 40, ele cai por terra. Olho por olho, dente por dente, cai por terra em Jesus. Na nova aliança, nessa lei messiânica, nessa nova lei messiânica. E é bom falar um pouquinho, Marcelo, da história para essa pessoa que não conhece. Naquela época, né? Por que existia essa lei? Olho por olho e dente por dente. Uhum. Porque, por exemplo, pessoa que tinha lá o seu dente arrancado, digamos assim, qual que era a justiça daquela época? Ela ia, não ela fazia com as próprias mãos, mas ela ia até o sinédrio, né, as autoridades competentes ali, e ela falava, olha só, aquela pessoa ali arrancou meu dente, ou perdi meu olho. Era o magistrado que decidia, né? Exatamente. Então, para que ficasse justo, né, aquela justiça, digamos assim, então você perdeu o seu olho, então ele vai perder o olho também, para ficar justo. Nem uma justiça, nem fique exagerada. Não haver excesso. A pessoa não podia fazer a sua justiça própria, para que não houvesse excesso. Então, terceiros decidiam. Então, ele fez você perder o olho, então ele vai perder o olho. Ele fez você perder a mão, então ele vai perder a mão. Então, era dessa forma que era feito justiça, né, naquela época. É porque se não fosse pelo magistrado, o homem, a natureza humana, a natureza carnal, o homem sempre se vinga a mais, ou normalmente se vinga a mais. Então não seria olho por olho, nem dente por dente. Foi meu olho, mas foi um olho meu, vai ser os seus 2 olhos e vai ser sua orelha também. Então, na hora de se vingar, e por isso haviam guerras, né? Porque você provocou algo com o meu sobrinho, você violentou o meu sobrinho. Quando eu ia me vingar, né, quando a pessoa ia se vingar, não era o sobrinho da outra pessoa, para ficar sobrinho por sobrinho. Ele violentava o sobrinho, violentava os netos, pegava os pais. Quer dizer, era uma vingança muito forte. E aí a outra pessoa, sofrendo isso, quando contra-atacava, né, quando atacava novamente, vinha mais pesado ainda, vinha com mais força ainda, e é aí que surgiam guerras. É aí que surgiam grandes guerras, porque ninguém queria ficar por baixo. Os que se vingavam sempre a mais, uma dose a mais daquilo que receberam. Então Jesus vem nos ensinando algo que não é fácil, mas a graça dele nos capacita. O Espírito dele, a nova natureza, que a gente tanto tem falado aqui, nos capacita. É possível a gente praticar isso aqui? Sim. É possível sim, nascendo de novo e vivendo uma vida de santificação, alimentando o Espírito. O próprio Espírito Santo nos capacita a praticarmos isso aqui. Vamos seguir lendo aí, ó. No versículo 40, né? Se 39. você 39? Eu, porém, lhes digo, não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Caminhe 2. Jesus ensinou a quebrar o ciclo do ódio, né? Porque era um ciclo. Você me faz,
eu lhe dou de volta, aí você retruca, eu retruco também. Quer dizer, um ciclo que muitas vezes eu acabava, ou acabava só, mesmo em mortes, em guerras, como eu falei. Se vingar não é ser forte. Guarda isso aí. Ser forte, na perspectiva de Jesus, ser forte realmente é você ceder. Tanto é que poucos conseguem. Se vingar é para a maioria, ceder é para poucos. Dar a outra face é o ciclo do ódio sendo quebrado. Quando você faz isso, quando a gente faz isso, a gente está destruindo a raiz do ataque. E Mateus 5, 6, 7, Jesus dá ensinamentos justamente que vão na raiz. Então, a raiz do ataque, a raiz da vingança, ela é quebrada quando eu cedo, quando eu amo o meu inimigo, quando eu pago o mal com o bem. É o que ele está dizendo aqui no 42. Pode falar, Matia. E isso, a gente vai ler mais ali na frente também, né? Sobre o amor pelos inimigos, né? Que aí ele subiu vou entrar agora. Um nível maior. Mas Jesus estava ali ensinando, como o Marcelo falou, a quebrar o ciclo do ódio, né? A interromper aquilo ali. E quando a gente decide fazer, toma essa iniciativa, né? De fazer o contrário, a gente está agindo como Jesus agiu. Por exemplo, quando ele estava ali por exemplo, os discípulos, eles morreram porque eles poderiam querer se defender ali, né? Mas eles decidiram se entregar por amor a Jesus, por amor a esse Jesus, a esse Deus que eles conviveram. Por isso que a gente admira a fé, né, dos primeiros cristãos, né, Marcelo? Porque eles foram ali, eles não negaram a fé, eles foram fiéis até a morte, né? Eles não se pouparam para cumprir esse mandamento de Jesus. E eles foram até mortos, né? A gente vê o caso dos discípulos que foram martirizados, né? Então, se eles recorressem à justiça desse mundo, eles teriam o direito de criar guerras, né? Estão vindo contra mim, então vamos contra eles também. Mas eles, no início, quando a perseguição era muito forte e eles foram fiéis, né? Aí a gente, nessas reflexões, a gente mede o tamanho da nossa fé em Jesus, né? Da nossa crença, de fato e de verdade nele. Que se um dia, né, passássemos por uma situação semelhante, será que estaríamos dispostos realmente a ser fiel a Jesus, né? Ainda que tivéssemos que perder a vida, porque uma vez ele falou, não temam os homens, né, que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então, o homem, ele pode matar o corpo. O máximo que ele pode fazer conosco é nos caluniar, nos difamar, ou o auge, matar o corpo, mas jamais eles podem atingir na alma, né, e nos roubar a vida eterna. Então, tá aí o que de fato Jesus fala, né, quando ele diz sobre a porta estreita, que, né, são poucos os que acertam. Vamos chegar lá no próximo capítulo. Vamos lá, vamos seguir aqui. De quem a pedir, versículo 42, de quem a pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. E aí do 43 até o 48 fala do amor aos inimigos. Já falamos bastante aqui, eu vou ler então até o 48 direto, depois a gente faz um comentário. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Esse eu, porém, lhes digo é demais, né? Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e a faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem
apenas seus amigos que estarão fazendo demais. Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Quer dizer, na época, esses inimigos, aqui no contexto do que nós estamos lendo, eram os humanos. E ele está dizendo aqui para amar os inimigos. Amar o amigo, até o ateu faz isso. Amar o amigo qualquer um faz. Amar o amigo é natural. Sobrenatural, divino, né, é amar o inimigo. Amar o inimigo. Então, é amar as pessoas. A gente tem que se analisar isso. Eu tenho amado as pessoas que discordam de mim, tenho amado as pessoas que têm pensamentos contrários aos meus. Ou eu só quero me cercar de pessoas que concordam comigo. Somos capazes de pagar o mal com o bem, retribuir o amor com uma atitude dentro ao invés de uma atitude de vingança, retribuir com amor quem está plantando ódio para conosco. Não por uma falsa aparência, não por uma falsa religiosidade, não é algo forçado, é natural e, ao mesmo tempo, sobrenatural. É o amor que vem de dentro de nós, é o amor de Deus dentro da gente que transborda, porque aí a gente entra, Michele, naquela frase, né, que muitos dizem, é bem conhecido, que cada um dá o que tem, é verdade. Então, se eu tenho um amor, se eu estou cheio desse amor, se eu tenho Jesus, não pode sair outra coisa de mim a não ser amor, porque Jesus é amor, Deus é amor. Então, eu dou o que eu tenho, independente do que eu recebi, independente do que as pessoas, do que os olhos humanos, a outra pessoa mereça receber. Eu dou o que eu recebi de graça, eu dou de graça, e eu dou o que eu tenho. É uma coisa assim tão sublime isso, tão gloriosa, que por mais que eu quisesse, é assim que eu vejo muitas vezes o perdão, né? O amor, a mágoa. Uma pessoa cheia desse amor, por mais que ela queira, digamos assim, né? Eu não acredito que as pessoas queiram, mas por mais que nós quiséssemos ter mágoa, por mais que a gente quisesse se vingar, a gente não consegue. Se a gente estiver cheio desse amor, se o Espírito Santo estiver fluindo em nós, se a nossa vida espiritual estiver realmente boa, se a gente estiver alimentando o Espírito, em conexão com Ele, buscando a Ele, vigiando, por mais que a gente queira, a gente não consegue, porque não é o que está dentro de nós. Não é o que está dentro de nós. Agora, se a vida, a gente também tem batido nessa tecla, se a pessoa não nasceu de novo, não tem uma nova natureza ainda, ou um dia nasceu de novo, porém não tem feito essa manutenção que a vida espiritual exige, né? Esse cuidado, aí pode ser que fale mais alto o lado humano, a carne, a natureza corrompida que lutamos contra, né? Que somos, e aí ela realmente tem esse tipo de sentimento dentro de si. Né? E Jesus deixa aqui, né, Marcelo, no versículo 45, desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois ele dá luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Então imagina se Deus o tempo todo fosse fazer justiça com os maus, né? Ele não... Mas Jesus está dizendo aqui que o Pai, ele é bom até com os maus. É lógico que um dia... a vida é uma dádiva, né, Marcelo? E ele dá oportunidade tanto aos bons quanto aos maus de aqui nessa terra, enquanto a gente viver, porque está escrito, né? Ao homem está ordenado viver uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, vai chegar o dia do juízo, vai chegar o dia do machado, da árvore ser cortada pela raiz. Mas Jesus falou que pela árvore a gente conheceria os frutos. Então, olhando para a nossa vida... Vai chegar o dia bem-vindo, né, ao meu reino, entra no gozo do seu Senhor. Mas tem gente que, às vezes, tem pregadores, alguns pregadores, parece que só vai ter essa parte, né? Pregam como se só tivesse essa parte. Mas vai ter também, apartai-vos de mim, que então, eu não vos conheço. Vai ter os dois, né? A vingança, né? O preço pago de forma... O preço realmente, a justiça feita de forma justa,
vai ser feito pelo nosso Deus, né? A ele pertence a vingança, tá escrito. Então a gente não tem que se preocupar, a gente tem que alimentar um coração segundo dele que ele nos orientou. Isso que nos confronta, que muda o nosso coração de pedra, coloca o nosso coração de carne, e a gente fica parecido com Jesus, né? A gente vê o exemplo, eu sempre lembro quando a gente enfrenta alguma situação, né, de injustiça, né, de ser contrariado, de ser injustiçado, a gente lembra de Jesus na cruz, quando ele estava numa situação ali, né, sendo injustiçado, foi, né, crucificado, e ele orava a Deus, né, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso, né? aí. E assim a gente tem que ser o nosso coração também. E nesse versículo que fala da perfeição, esse último do capítulo 5, que aparece aí na tela, ele diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Essa perfeição é no sentido de funcionar no propósito para o qual foi criado. Se você tem uma caneta aí, e essa caneta está funcionando bem, ela foi feita para isso. O propósito dela é escrever, né? Ela tem que funcionar. E se ela funciona, então ela está perfeita. Não é a beleza dela que conta, ela não é perfeita pelo tamanho, pela cor, ela é perfeita porque ela está funcionando no propósito para o qual foi criada. Então, essa é a perfeição que diz aqui. Nós fomos criados para adorar a Deus, para agradar a Deus. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: funcione no propósito para o qual vocês foram criados por Deus, pelo meu Pai. No propósito para o qual eu criei vocês, que é amar, que é adorar, que é perdoar, que é ajudar, que é pregar o evangelho a toda criatura, com palavras e com a própria vida. Então... E aqui também fala da recompensa, né? Se amarem apenas aqueles que amam, que recompensa receberão? Versículo 46. Mas se a gente fizer além, né? Se a gente fizer realmente o que Jesus nos pede, aí a gente vai ser realmente recompensado pelos céus, né? E essa recompensa, não tem recompensa maior do que essa, né? É isso aí. Agora nós vamos entrar no 6. Esses capítulos, principalmente o 5, 6 e o 7, os vídeos estão ficando maiores, né? As meditações estão ficando maiores, mas é necessário. Isso porque a gente tem versículos aqui que daria, por exemplo, a gente está com 22 minutos até agora, 23 minutos. Nós fomos do 33 até o 48. Só que daria para a gente fazer esses 20 e poucos minutos só do 33 até o 37. Só da vingança daria para a gente fazer os 30 minutos. Só da parte de amar inimigos daria para a gente falar mais coisas, dar mais exemplos, explicar mais situações, fazer mais paralelos sobre o amar o inimigo em 30 minutos ou mais. Então a gente teve que falar de 3 assuntos aqui, está dando esse tempo, mas é mergulho, né? É mergulho. A gente está tentando fazer aqui de forma equilibrada. Porque, assim, seria um extremo a gente só ler e não explicar nada, só ler, mas isso aí não seria mergulho, né? E um outro extremo, se a gente fosse falar 1 hora de cada 4 versículos aqui, 5, que é possível, que é totalmente possível, mas aí não é o que nós propomos aqui, senão nossos vídeos ficarão com 2, 3 horas de duração. Tá bom? Então vamos entrar no 6. E também só fazendo um último resumo aqui, né, Marcelo? A gente vê que o que exemplifica ser a luz, né, desse mundo. Porque imagina a gente colocando isso em prática, né? Você pedindo, por exemplo, você está lá no seu trabalho e o seu patrão pede para você fazer alguma coisa, mas você decide... Deixa eu desligar aqui o telefone. Mas, além de fazer aquilo que ele está pedindo, você... Não, eu vou ser luz, eu vou fazer algo a mais, eu vou fazer aquilo que não está sendo esperado de mim, mas eu vou fazer porque isso é uma oferta para o meu Deus. Então, aí você já está fazendo uma grande diferença, né? Então, impossível você não se destacar, impossível você não ser
né, as pessoas não ficarem impressionadas com a diferença que você é no seu falar, no seu agir, né? Você vê lá alguém te maltratando no trabalho e você trata aquela pessoa bem. Enfim, aonde você estiver, Constrange, você né? faz o oposto do que era do esperado, né? Então, assim, os frutos disso, realmente a pessoa acaba colhendo, Marcelo, porque não tem como ela não se destacar lá no seu trabalho, né, no patrão, e ela ter ali um bom nome, né, uma boa reputação, e as pessoas vão respeitar. Essa pessoa é digna de respeito. Ela realmente, de fato, é um cristão verdadeiro, né, uma pessoa fiel a Deus, porque ela é na prática aquilo que ela prega. Vamos então ao capítulo 6. Tenham cuidado, versículo 1. Não pratiquem suas boas ações em público. Esse capítulo 6, ele vai tratar muito do nosso relacionamento com as pessoas, né? De dentro para fora. E ele já inicia aqui falando para a gente não praticar boas ações em público para serem, aqui é o detalhe, para serem, quer dizer, com a intenção para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai, que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Quer dizer, não faça pela recompensa. Tem recompensa, mas não faça por ela. Porque se você fizer para o homem, para aparecer para o homem, você vai receber a recompensa do homem. Nós vamos ler aqui. Se você fizer para Deus, você vai receber a recompensa de Deus. Então é sobre isso que está sendo falado aqui, né? Faça por amor, faça sem esperar nada em troca, faça para Deus. A justiça, que é ajudar, nesse contexto aqui, ajudar os necessitados, né? Não deve ser praticada visando o reconhecimento público, né? Visando o elogio, autopromoção, prestígio, mas sim como um serviço a Deus. Tocar a trombeta, eles usavam o pobre, né, o oprimido, como forma de autopromoção. Buscavam louvor para si. Queriam a glória humana. Por isso que eles queriam fazer em público, não no oculto. Então, continuando aqui no versículo... ainda no 2, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, quer dizer, além do prestígio das pessoas. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba que a mão direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa em segredo, em algumas versões está escrito em secreto, né? Secreto ou segredo, os recompensará. Quer dizer, Deus vai recompensar. Esse mão esquerda ignorar a direita, quer dizer, faça até se tornar algo natural. É algo que você faz tanto, sabe? Faz tanto, já tem um tempo que já é natural. É igual você, quando está dirigindo ali, troca de marcha, você não... É natural, você troca, porque você já faz tanto isso. Então, é assim que Deus espera que ajudemos as pessoas, né? A igreja, Michele, ela deve ser, na sua essência, um organismo que promove a justiça social, né? Ela não faz caridade, ela é caridosa. Ela não é algo que ela faz esporadicamente, tá na essência dela. Essa justiça social, ajudar as pessoas, está na nossa essência. Agora, a nossa intenção tem que ser fazer por Deus. Hoje, nessa era, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, nesses dias atuais de redes sociais, Facebook, Instagram, isso aí vai na contramão total. Por isso que a gente falou lá no início, que Mateus 5 nos confronta, porque é o ego, né?
Aqui Mateus 6 fala da oração, do jejum, de ajudar as pessoas, tudo em secreto. Tudo em secreto. Tudo em secreto. Então isso está muito ligado ao ego, porque o ego quer curtida, comentário, elogio, prestígio. Agora, no caso das redes sociais, vamos abrir aqui um parênteses, a pessoa pode até estar postando esporadicamente, né, uma vez ou outra, com a intenção, e aí as intenções, muitas vezes, não todas, só Deus vê. Eu digo não todas porque quando você convive com uma pessoa, eu posso ver, convivendo com você, sua intenção, posso reparar na sua convivência, mas é uma coisa que normalmente só Deus sabe, né? Mas a intenção da pessoa pode ser estar divulgando, postando, né, para incentivar outras pessoas a fazerem, para engajar outras pessoas, para pedir ajuda das pessoas, para poder fazer mais. Então, a gente não pode generalizar, existem casos e casos. Mas, no geral, Deus espera que a gente faça no secreto. Esse ensinamento, ele está se referindo a gente olhar para o nosso interior. Isso. Não o fulaninho que está fazendo, ou quem está postando. Ou Você está fazendo por quê? Você faz? E se faz por quê? Exatamente. Faz por quem? Faz para quem? Então, essa passagem é para a gente olhar para dentro da gente e ver a nossa intenção. Porque a gente, a nossa consciência, a não ser que a gente queira se auto-enganar, mas a gente, de forma sincera, pode fazer. Não, eu estou tendo que mostrar para provar, porque foram outras pessoas que colaboraram, né, que deram essas doações, então por uma questão de prestação de contas, também. Eu estou aqui divulgando esse trabalho aqui que eu estou fazendo. Mas quando é algo que eu quero mostrar o quanto eu sou boa, né, o quanto eu ajudo as pessoas, o quanto... Então, é isso que Jesus está se referindo, porque se você quer que as pessoas reconheçam com a intenção, ele está falando, com a intenção de receber aplausos, de receber admiração, de ver, olha como essa pessoa, ela é caridosa, espiritual e tudo mais. Boa. Então, essa oferta não chega aos céus, né? Aí Jesus está falando, eles já receberam a sua recompensa. A recompensa é o aplauso, recebeu curtida, recebeu aplauso, recebeu elogio, recebeu reconhecimento dos homens. Então, pronto, já recebeu. A recompensa vai ser só essa. Esquece. A minha, esquece. Agora, se você quer a minha, então, em secreto. Agora, quando você ajuda uma pessoa que ninguém tá vendo, ninguém sabe que você fez, você pode ter certeza que essa atitude está sendo de forma sincera, porque... É pura, né? Porque se você não tem plateia, se você não tem público, você está fazendo porque essa é a sua essência. Foi por e isso amor. que é, né, o que Jesus está dizendo nessa mensagem aí, nesse ensinamento. E a mesma coisa com respeito à oração e jejum. Vamos ler aí, ó. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas. Eles iam até para as esquinas, meu Deus. Onde todos possam vê-los. Deus tem misericórdia de nós, hein? E nos liberte de nós mesmos. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, fecha a porta e ore a seu pai, em segredo ou em secreto. Então, seu pai que observa em segredo, os recompensará. Quer dizer, eles oravam, os judeus oravam regularmente, às 9 e às 15. E eles tinham momentos, né? Tinham frequências de orações públicas, eles oravam publicamente. Eles buscavam, como a gente leu aqui, as esquinas, lugares abertos, para serem vistos por todos. Essa hipocrisia aqui está muito ligada a representar, a ser um ator, né? O ator é que representa, o ator é que ele está sendo algo que ele não é. É uma falsa espiritualidade. E a gente tem que se preocupar com a essência e não com a aparência.
a gente tem que estar focado no que realmente está dentro de nós, e não no que os outros vão ver ou pensar. Até porque Deus sonda a mente e o coração. Ele sabe quem realmente nós somos. Então, entra o que você havia comentado, muitas vezes, desse auto-engano. Né? E uma pessoa, ela pode se gabar, porque ela fala que ela frequenta o culto todos os domingos, ou todas as semanas, né? Ou tantos dias, ou há pessoas que se gabam, eu vou todos os dias ao culto, né? E uma pessoa, ela pode estar, não estamos falando que são todos os casos, mas uma pessoa, ela, como Jesus falou aqui, ela pode estar indo ao templo físico, né? Todos os dias, ela pode orar lá, todos os dias, ela pode fazer, né, atividades na igreja, no templo, todos os dias, e mesmo assim, ela ser desconhecida diante de Deus. Isso nos faz lembrar isso que você está falando aí. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque ela não tem intimidade com o Senhor no secreto, né? Porque ali, no secreto, onde ninguém está vendo, onde ninguém está me observando, ali eu sou quem eu sou. Ali eu não preciso fingir palavras, porque Deus sabe de todas as coisas. E ali a gente está nu, né? Na nossa nudez, falando com Deus o que a gente sentiu, o que a gente pensou, o que a gente teve vontade de fazer, que não o agradava, né? Então, ali a gente está sendo quem a gente é. E é isso que agrada a Deus. E a oração tem que ser assim também. Não adianta repetir. Não é pelo muito falar. Não é por ficar repetindo as palavras. É a oração sincera. É a oração feita com fé e com sinceridade. Não é de forma mecânica, robotizada, decorada. É aquela oração que vem do fundo da alma, lá do fundo do coração. Palavras que saem pela sua boca, que vêm do fundo do coração. E é essa oração que Deus espera de nós. Eu lembro da pergunta da mulher samaritana no poço para Jesus, né, Marcelo? Que ela pergunta, Senhor, os samaritanos dizem que aqui é o lugar certo de se adorar, né? Os judeus falam que é em Jerusalém. Aonde, afinal, é o lugar certo para adorar o Senhor? E Jesus falou, né? Já está chegando o tempo e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, além de eu adorar no meu interior, né? De fato e de verdade, Deus conhecer o meu coração e saber que o meu coração é dele, em verdade, que é na prática, no dia a dia, encarnando, né, os ensinamentos ali de Jesus, do Evangelho, eles me adoram. Então, em espírito, não de boca, né? Em espírito, que é dentro do coração, e em verdade, que é através no dia a dia das nossas atitudes, né? Então, ali revela o verdadeiro coração adorador. Perfeito. Versículo, nós paramos no 7, né? Ao orar, não repitam frases vazias sem parar. Eu já falei, né? Como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma. Aí a gente vai entrar aí na oração do Pai Nosso, né? Não dá para a gente se aprofundar tanto aqui. Como eu falei, daria para a gente fazer 40 minutos, 50 minutos só de oração do Pai Nosso, explicando ponto por ponto da oração do Pai Nosso. Mas, de forma resumida, vamos ler aqui, né, e fazer alguns comentários. Pai Nosso que estás nos céus. Quer dizer, é uma oração de um filho para o Pai. É muito bacana isso, já iniciar chamando de pai, né? É o filho falando com o seu pai que está no céu, Pai do céu. Santificado seja o seu nome. Esse santificado seja o seu nome é a pessoa pedindo para que ele lhe ajude, o pai, filho pedindo para que o pai lhe ajude a ele ser um representante dele. Pai, que o seu nome seja santificado através de mim.
E a gente tem falado bastante isso aqui, é como se ele estivesse pedindo que eu seja sal, que eu seja luz, que eu seja um adorador, como você acabou de falar, Michele, em espírito e em verdade. Que o teu nome seja santificado através da minha vida, onde eu for, faculdade, trabalho, vizinhança, dentro de casa, no curso, enfim, aonde eu for. Que eu quero ser um representante do Senhor aqui nessa terra. Me permita. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quer dizer, quero te representar com obediência, quero priorizar teu reino, quero ajudar as pessoas, porque o reino de Deus é sobre isso, né? Dai-nos o pão. Aliás, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Então é sua vontade, obediência. Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, dai-nos o pão, é aquilo que precisamos, aquilo que as pessoas precisam. Eu quero te representar com generosidade. Eu quero te representar, quero te glorificar perdoando. A oração do Pai Nosso é um filho, a gente tem que ter isso em mente. Não sei se você já tinha lido, ouvido com essa perspectiva, mas tem isso em mente. O filho está pedindo para o Pai, para aqui na terra, ele glorificá-lo. Então, eu quero perdoar, mas eu te peço perdão, como eu perdoo os meus devedores. Ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse não cair em tentação nos livre dos dois maiores inimigos, que é o mal, né, o maligno, como está aí, e nós mesmos. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, nossos olhos, nosso coração enganoso. Então, não me deixe cair em tentação, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E esse versículo 14 é muito forte. Ó. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Quer dizer, se não perdoar, não será perdoado. Há uma medida ao qual seremos medidos. Isso é muito sério, gente. Perdoar é reconhecer sua condição de pecador, que é a condição para ser perdoado. Sabe? É você reconhecer, nós reconhecemos que não somos melhores do que ninguém. É você chegar para a pessoa, quando você diz assim, eu perdoo você. Eu perdoo você. Você está dizendo assim, eu sou tão pecador como você. Os nossos pecados só são diferentes. Eu perdoo você. Você errou comigo, mas eu também erro. Talvez não esse erro que você cometeu comigo, mas eu já cometi outros erros parecidos, menores, às vezes até maiores. Mas eu cometi erros, eu cometo erros, eu não sou perfeito. Você também não é. Então eu te perdoo. Perdoar está relacionado, obviamente, à graça, à humildade, a reconhecer que você também é pecador. Por isso que está ligado à humildade, porque a pessoa entende que ela não é superior a ninguém. Porque se eu não perdoo, o que acontece? Você me ofendeu, se eu não te perdoo, eu estou com essa atitude dizendo que eu me considero superior a você. E a condição do perdão, nesses casos, né, que Deus está colocando aqui a condição, é o arrependimento. Então, justamente, eu preciso me arrepender do meu pecado para que Deus também perdoe o meu. E perdoar o meu irmão, né? Exatamente. Que está muito claro o versículo 14. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. É assim mesmo que está escrito, pessoal. É desse jeito. Quer receber o perdão? Perdoe. Então você vai ter que perdoar. Você não quer que eu te perdoe? Então você vai ter que perdoar. Aliás, eu não te perdoei. Começa ainda assim, né? Eu não perdoei você na cruz. Por que você não vai perdoar o seu irmão? E se não perdoar, isso acaba perdendo perdão.
Exato. Isso nos faz lembrar até do filho pródigo. Não vou entrar aqui não dá para entrar agora, até porque ele está lá mais para frente. Às vezes a gente cita aqui passagem que nós ainda vamos passar por ela. Lembra e acaba linkando, né? É bom porque linka, mas a gente tem que se segurar também aqui bastante, porque ainda vamos chegar lá, né? Mas o filho pródigo, ele foi perdoado pelo pai, e o outro irmão não estava liberando esse perdão a ele, estava de rixa com ele, mas espera lá. Mas depois a gente fala sobre isso. Paramos aqui, né? Jejum. No ensino sobre jejum. Versículo 16. Quando jejuarem, esse quando jejuarem, eu já entendo aqui, a gente compreende que é uma prática que a gente tem que observar, né, espiritual. Porque para Jesus é como se estivesse sendo óbvio aí. Ele não está dizendo, vocês devem jejuar. Ele está dizendo assim, quando jejuarem, quer dizer, eu imagino que vocês jejuem, né? Imagino que vocês jejuem, meus discípulos. Então, quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão em jejum. Novamente, né, reconhecimento humano, novamente ego, novamente cobiça. A gente vê que na época Jesus ali estava expondo a religião. Batendo muito nessa tecla, expondo a religiosidade, porque a religiosidade trata do exterior, né? A gente já falou isso em outras meditações. Trata do exterior. Então, eles tinham que mostrar que eles jejuavam, mostrar que eles oravam, mostrar para as pessoas... essa pessoa é religiosa, essa pessoa teme a Deus, essa pessoa... Porque ela faz todas essas práticas, né? Ela tira o dízimo do cominho, da hortelã, ela faz tudo bonitinho, tudo certinho, mas ela despreza, né, as coisas mais importantes. Exatamente. Aí diz aqui, ó, eu lhes digo verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual recompensa? A recompensa dos outros verem, né, que eles jejuaram. Não sei que recompensa é essa, né, mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, aí está um detalhe para a pessoa se atentar, né, Marcelo? Se há um silêncio de Deus, às vezes, na nossa vida, para justamente a gente despertar para isso. Será que eu não estou sendo uma pessoa religiosa? Porque o relacionamento com Deus é vivo. Eu falo com Ele e Ele me responde. Se eu oro com sinceridade, não tem como Ele não nos atender, né? Porque Ele deixou isso prometido. O sincero, Ele dá graça, Ele atende, Ele ouve, né? Qual pai que o filho pedir pão não vai dar pedra? Ele ouve. Só que o problema é que a religiosidade, né, faz a pessoa ter um relacionamento frio com Deus. Ela não ouve mais a voz de Deus, ela não tem um relacionamento mais vivo, é um relacionamento morno, né? É um relacionamento de religiosidade, né? Então, essa é a diferença de um relacionamento com Deus vivo, né? Que eu falo com ele me responde, e um relacionamento que é superficial, exatamente, de aparência. Ensino sobre dinheiro e bens. Aparece aí uma tela, antes da gente entrar no versículo 19, com algumas perguntas, né? O que é valioso para você? O que você está acumulando? No que você confia? O que faz você dormir bem? 4 perguntas. O que é valioso para você? O que você está acumulando? No que você confia? O que faz você dormir bem? Caberiam outras perguntas aí, né? Onde está o seu tesouro? O que te dá paz e segurança? Porque nós somos aquilo que adoramos. Se o dinheiro for nosso tesouro, o nosso coração está nele. Aí o dinheiro se torna um Deus para a gente. Mamon é o único demônio que Jesus nomeou no Novo Testamento. É a divindade relacionada a dinheiro. E aqui Jesus está dizendo, não acumule nessa terra. Acumule no céu.
não acumule aqui. Vamos ler, 19. Não ajunte tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e aonde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Versículo 23, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é verdade, escuridão, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Quer dizer, quem você está servindo? Submeta cada escolha sua ao senhorio de Jesus. Sabe, aqui está muito relacionado a querer. Não tem problema a pessoa prosperar, não. Mas ela está prosperando para si, como a gente tem falado, é por uma questão de ego. Esse é o desejo, porque aí o dinheiro virou senhor. Quando eu tomo decisões baseadas no dinheiro, quando o dinheiro me move, ele fala mais alto do que o meu relacionamento com Deus. Eu me vendo, eu tomo atitudes que eu nem me reconheço, ou que as pessoas não reconhecem. Quando eu, me mato de trabalhar, claro que cada caso é um caso, às vezes é um período só que a pessoa tem que focar, tem que ter um hiperfoco ali, por uma estratégia, mas quando ela o tempo todo só trabalha. Então, quer dizer, são horas, 10, 12 horas para o trabalho, e ela não faz um devocional. Não tem um momento com Deus. E pior é quando ela, como eu falei, ela vai tomar uma decisão, por exemplo, mudar de estado, mudar de trabalho, escolher um curso, a faculdade, e ela não, essa decisão lá dentro, ela não é tomada pela vontade de Deus, ela não pede a Deus direção, ela vai pelo seguinte: qual é a carreira que dá mais? O que paga mais? Né? O trabalho também, às vezes a pessoa não se preocupa em saber se ela vai quebrar princípios naquele trabalho, se ela vai ter que quebrar princípios. Mas assim, paga bem. Então, quando ela menos percebe, sem perceber, ela daqui a pouco está envolvida com aquilo ali por causa do dinheiro. Então, o dinheiro, o problema não está nele em si, mas o amor a ele, o apego a ele, quando ele é um ídolo, quando o coração está nele, quando a gente toma decisões por causa dele, que ele nos guia, ele vai guiando a pessoa e vai definindo o que ela tem que fazer. E essa pessoa que se diz cristã, muitas vezes, nem a Deus pergunta, nem tem a confirmação dele, nem sabe se aquilo ali é da vontade dele. Ela vai no embalo, em busca do dinheiro. Então, que Jesus está dizendo isso aqui, que o coração de vocês esteja em mim. Que vocês se submetam ao meu senhorio, à minha vontade, e não ao dinheiro. E o interessante é que... Opa, balançou aqui. O interessante é que logo depois dessa parte aqui do dinheiro, ele fala dos olhos, né? E os olhos tá ligado a isso. Você está com o olho no dinheiro, você está com o olho no que os outros têm, você está cobiçando, porque, novamente, a gente repete, a cobiça vem pelos olhos. É o que você está vendo, quero ganhar isso também, quero ter isso também, ainda mais nas redes sociais. Isso é os maus olhos. Os maus olhos é isso. Da comparação, né, Marcelo? Da comparação. Porque muitas vezes a gente está ali... Que faz muito mal, que desperta uma cobiça. Às vezes você está desejando coisas que você nunca desejou. E às vezes que não é o momento, né? Para você... Porque você está no foco, num propósito ali de vida, e aquilo ali instiga a sua cobiça. E você, por conta daquela cobiça, porque o outro tem, eu também tenho que ter, e aí aquilo alimenta algo, e você corre atrás daquilo, sacrificando outras coisas que eram prioridade por uma coisa que
naquele momento ali não fazia sentido para ela, né? A gente não estamos falando que você não pode ter, né, as coisas boas, o melhor, mas não atropele outras coisas que são prioridade na sua vida para você conquistar, né, coisas terrenas que amanhã lá na frente, depois você pode olhar para trás e ver que foi em vão, né, que você não priorizou o que era para priorizar. Então deixe as coisas, isso a gente vai ler um pouquinho mais na frente, deixe as coisas acontecerem a gente tem que deixar as coisas acontecerem na nossa vida no tempo de Deus, no momento de Deus, na hora certa. Porque, e aí, pode concluir. Porque aí não vai gerar ansiedade, né? É isso que eu ia falar aqui. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. É isso aí, porque nos próximos versículos fala sobre ansiedade. Então, só concluindo aqui, ó, a gente parou em qual? Mas quando seus olhos são maus, acho que foi no 24, né? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E quando ele vai para o 25, que ele fala sobre preocupação, né, sobre uma vida ansiosa, ele fala, por isso eu lhes digo, versículo 25, que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Quando ele fala por isso, ainda é que a gente tem que considerar o contexto, os versículos anteriores. E ele estava falando sobre o quê? Sobre dinheiro. Então é por isso, está tudo ligado, né? Tudo ligado. A ansiedade pelo que vai ter, pelas coisas, essa questão da cobiça dos olhos. Por isso que eu falo para vocês não se preocuparem. Esse versículo aqui, do 25 até o 34, que é o final do livro do Mateus, capítulo 6, ele vai falar de uma vida ansiosa. Não da ansiedade em si, porque a ansiedade ela pode ser uma doença, ela pode ser algo físico também, ela pode ser algo hormonal, mas a vida ansiosa, que é uma vida de preocupações, né? E Jesus fala como vencer isso aqui. Vamos ler. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa, não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. Quer dizer, é ter Jesus como Senhor. É considerar a vida maior do que as coisas. O principal Deus já nos deu, que é a vida. Então, se Ele nos deu a vida, Ele não vai cuidar dessa vida que Ele nos deu? Seria até uma incoerência. Deus nos deu a vida. Ele não vai cuidar dessa vida que Ele nos deu? Se Ele nos deu a vida, que é o principal, a gente tem que acordar todo dia pensando nisso. Ele nos deu a vida. O principal Ele me deu. Estou vivo, acordei. Então Ele vai cuidar de mim. Então Ele vai cuidar da minha vida. Minha vida está nas mãos dEle. A gente precisa ter essa confiança para vencer. Confiar no senhorio dEle, confiar no poder dEle, confiar no amor dEle, no cuidado dEle, para poder vencer essas preocupações, essa vida ansiosa, essa vida de preocupações. E aí ele fala sobre a pequena fé, esse versículo aí, ó. E vamos ler os demais. Gente de pequena fé, 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Pô, vocês têm um pai, né? Vocês têm um pai. Duvida não. Está muito ligado à fé também, né? Não duvidar. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça.
E todas essas coisas lhes serão dadas. Quer dizer, me priorizem. Não duvide de mim, me priorize, busca meu reino. E priorizar a vontade dele, na prática, colocar em prática esses ensinamentos, né? Porque seja você qual for a sua profissão, se você está ali priorizando o reino, né? Se você está acima de tudo fazendo no seu dia a dia, ali, demonstrando ali no seu trabalho o amor ao próximo, né? O prestar um serviço de qualidade, exalar o perfume de Jesus ali onde você está. Então, a remuneração, a promoção, a conquista, o sucesso, os bens materiais, as coisas que eu necessito, vão ser acrescentados, porque uma pessoa que dá o melhor, que ela de fato, ela pratica tudo isso aí que foi ensinado mais lá atrás, as outras coisas vão vir, né? Vão ser acrescentadas naturalmente, sem eu precisar focar eu não vou preocupar com isso em primeiro lugar, que eu tenho que trabalhar por causa do dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. Lógico que a gente tem as contas para pagar, os boletos, a gente tem responsabilidade, todos, né? Mas o que ele está falando que, em primeiro lugar, o nosso foco tem que estar no reino. E as outras coisas, ele vai prover, ele vai dar direção, ele vai sustentar, as coisas você vai ter condições de ter esse sustento, né? Creia no cuidado de Deus. Creia no agir de Deus, não só como Deus, ou como Senhor, mas como Pai. Pai. Você é pai? Você é pai? Você é mãe? Avô, avó? Ou filho? Você não é pai ainda, mas você tem pai. Os bons pais, eles se preocupam em não deixar faltar nada. E os bons pais não saem dando tudo de uma vez. Ele sabe a hora certa de dar. Porque tem coisa que é boa, que o pai pode dar e ele quer. Mas não é a hora. Ele sabe que se der vai atrapalhar o filho, vai estragar o filho. É antes da hora. E antes da hora, o que é bênção pode se tornar até maldição. Então confia no pai. Confia no pai. Não duvide do pai. Vamos ler aqui o último versículo desse capítulo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã, o pai, estou tanto com o pai na cabeça, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Esse versículo aí, ele fala, amanhã Deus vai cuidar da gente. Mês que vem, Deus vai cuidar da gente. E daqui a 2000, Deus vai cuidar da gente. Mas isso que está acontecendo, Deus vai cuidar da gente. Da ansiedade. E depois, Deus vai cuidar da gente. E outra coisa, essa passagem também fala da gente considerar o hoje, né? Considerar o agora, valorizar esse presente que é a vida. E a vida é o hoje, é o agora. Não é o ontem nem o amanhã. É o agora. E por último, última coisa que eu queria falar aqui. Olha o valor que Deus nos dá, né? Olha o valor que Deus nos dá. Porque ele fala dos pássaros, ele fala dos lírios do campo, ele fala de outras criações dele, mas a criação principal somos nós. E a gente tem que entender esse valor que nós temos em Deus. Em Deus. Que nos redimiu, que deu o seu próprio filho. E o valor dele. O valor dele. Não é sobre o nosso valor, propriamente dito. É sobre o valor que ele nos dá. É sobre o valor dele, é sobre a sua graça. É sobre o pai que ele é. É sobre o pai que ele é. É sobre o que ele fez que nos tornou filhos. Então, entenda e creia nesse pai, nesse cuidado, nesse amor, nessa providência, nesse poder que ele tem também, tá bom? Quando a gente entende e crê nisso, se a gente mergulhar aqui nesse capítulo, nessa parte que fala da vida ansiosa, sabe, é para nos acalmar mesmo, é para desacelerar a gente não ficar inquieto, para a gente ser mais Maria e muito, muito, muito menos Marta. Deus abençoe vocês. Falar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Só... Tudo isso, né? Uma hora. É só ler, né? Reler,
acelera aí, assiste novamente depois. Esses vídeos você pode, como é um capítulo inteiro, a gente pode assistir do capítulo, do versículo 1 ao 15. Então, isso vai até quantos minutos? Aí você pausa. No outro dia eu vou assistir de novo. Pode ser feito assim também, né? Que essa pessoa, né, tire isso, né? Cada um de nós tiremos isso da teoria e coloquemos em prática, né, na nossa vida, no dia a dia, no trabalho, onde a gente convive com as pessoas, porque não tem como a gente praticar isso isolado, né, dentro de 4 paredes, sozinhos. Vamos salgar. A gente pratica isso em comunidade. Vamos, né? Salgar. Na rua, nos lugares que nós frequentamos, na igreja, na convivência com as pessoas, né, sendo esse sal, porque a gente não pode fugir e querer se isolar, né, do mundo, das pessoas. A gente tem que ir salgar, né, e vamos pregar iluminar o evangelho com a nossa vida. Vamos salgar. Se você puder, comenta aí, ó, com esses ensinamentos de Mateus 5, 6 e o 7, que nós vamos meditar, eu vou salgar, eu vou iluminar aonde eu chegar. Vamos ter isso em mente, vamos determinar isso e vamos viver isso. Vamos salgar, vamos iluminar. Onde Deus te colocou, onde Deus permitiu você estar, salga aí esse lugar, salga esse pessoal aí, ilumina esse lugar aí, ilumina essas pessoas aí, ilumina esse hospital aí, salga esse hospital aí, salga esse ambiente. Ah, mas o ambiente é complicado, tem gente complicada. Salga aí, salga aí. Não tem coisa melhor para realizar a alma, nossa alma, quando a gente está priorizando as coisas do reino. Quando a nossa alma tá sendo, nós estamos sendo perfeito como o nosso Pai quer que nós sejamos, né? Quando a gente está executando aquilo para o qual fomos criados, né? Então, como o Marcelo falou, a gente está sendo perfeito como o nosso Pai é perfeito. Então, a gente é feliz, a gente é realizado e as coisas que faltam ou que ainda não conquistei, eu tenho certeza que o Pai está cuidando de mim e na hora certa, no momento certo, Ele vai até dar além do que eu imaginava, além do que eu esperava, né? Ele nos surpreende, sim, né? Quando estamos, de fato, no centro da vontade dele. Amém. Deus abençoe a todos.